tempo na Suíça também, né? Em Berna. E tem um caso, tem vários caras. O avô de Trump, inclusive, perdeu a cidadania alemã porque ele caiu fora na época da Guerra Franco-Prussiana, né? Isso na hora que ele voltou, os caras botaram ele pra fora, né? Mas o Hitler, ele tinha problema com judeus, o Einstein era judeu, e ele perdeu a cidadania, né? Os nazistas foram lá e falaram, não, tira a cidadania dele. Aí os jornalistas, já estava aqui nos Estados Unidos, vieram perguntar, tiraram a sua cidadania. Não me surpreende, não esperava nada diferente deles. Então, muitas vezes, as pessoas, ai meu Deus do céu, agora foi feito isso por tal pessoa no Brasil. Cara, eu hoje trabalho no Brasil como sendo um regime distópico, ditatorial, onde o devido processo legal não é respeitado. O senhor viu esse último vídeo do Ciro Gomes? O senhor viu esse último vídeo do Ciro Gomes? Passando, eu acho ele muito doido, cara. Eu acho ele muito doido. Bicho, o cara com milhões de views, um vídeo profissional. Rapaz, foi muito bem feito, muito bem planejado. E o que ele diz ali é o sonho de todo comunista. Por isso que ele foi o candidato oficial do Partido Comunista Chinês. Rapaz, é um candidato fortíssimo da esquerda. O cara disse textualmente que queria o fim do câmbio flutuante. Pagando pau para ser pro cambial, como foi na Venezuela, em Cuba e na Argentina, que todos os amigos do rei ficaram bilionários. Você viu isso ou não? Eu vi isso e vi também outras acusações dele ao Lula, porque o Lula virou um cara do... ele virou um amigo dos banqueiros, dos oligarcas. Não, ali tem muitas verdades. Eu não estou dizendo que ele falou mentira. Não, os dados ali ele botou pocando. Inclusive, não vai ter processo, não vai ter ameaça de morte, nenhum petista vai abrir processo contra Ciro Gomes, vai? Ele é a oposição autorizada, não é isso? Eu desmascaro, com certeza. Eu desmascaro o Ciro Gomes se subir para conversar, eu desmascaro esse cara fácil. Para começar que, a família dele controla Sobral desde a época que a minha saiu de Sobral, 1890. Começa por aí, entendeu? Vamos conversar sobre as isenções tributárias que foram dadas para algumas empresas do Ceará. Vamos falar sobre o Cid Escavadeira. Se ele quiser debater aqui, não sei se ele toparia, também não sei se agregaria tanto, porque para mim é tanta loucura. O senhor acha que o PT poderia negociar com um cara desse? O senhor acha que o PT, quando chegasse em cima da eleição, podia negociar com um cara desse para fazer ele sucessor de Lula? O Ciro já foi, cara. A época do Ciro já foi. O Ciro teve um momento dele. Ele teve um momento dele ali em 2002. Ele teve um momento dele. A eleição em 2002 foi, eu lembro como hoje, porque eu estava no mercado, estava acompanhando, assim, no detalhe, pesquisa e tal. O Serra bateu o pé, fez todo o possível para ser o candidato à sucessão do Fernando Henrique. Chutou banquinho, deu cotovelada, bateu, puxou tapete, tudo que tinha direito. Aí se viabilizou como candidato. Só que ao longo da vida, ele criou tantos inimigos, e é um cara muito... Não, e o próprio Fernando Henrique não subiu no palanque para apoiar ele, né? Muito desagradável. Ele não se viabilizou, não decolava. Daí o que aconteceu? Você vai lembrar. Apareceu o nome da Rosiana Sarney. Aí a Rosiana Sarney deu uma subidinha, tal, começou a despontar, acharam lá pousada em Barreira. Muito dinheiro, né? Naquela época, eu fui ver, porque eu estava acompanhando a política em loco. Cara, falaram que não tinha pousada, que ela pegou empréstimo. Havia pousada, havia as coisas. Se tinha dinheiro, não tinha, chance de um político no Maranhão ser limpinho, eu acho que é baixo. Mas, assim, foi contada muita mentira ali. Foi contada muita mentira naquela época. Contra a Rosiana. E longe de mim, hein? Família Sarney, cara, eu considero uma das famílias que mais prejudicou o Brasil. Agora, a Rosiana, lembrando, Serra não decolou, daí tentaram com a Rosiana, eu acho, botaram Polícia Federal, fizeram aquela alopração, talvez tenha havido uma orientação do topo para detonar a Rosiana, porque ela estava vindo muito forte, na pesquisa, assim, estava vindo muito forte, ela tinha chance. Ela é mais simpática que o Serra, que não é vantagem nenhuma, mas ela é mais simpática. E o Lula já tinha começado a falar, aquela loucura que eu falei durante 20 anos é tudo bobagem, eu vou ser Lula bonzinho, eu vou ser Lula bonzinho, eu vou ser Lula bonzinho. Quando deram um tiro na Rosiana, apareceu o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes veio forte, cara, veio forte. E veio subindo tal, só que ele foi muito duro, muito contundente.
nas colocações dele. E destroçaram. Tem uma frase famosa do Olavo Setúbal, que eles fazem reuniões, esses barões que controlam o Brasil. Olavo Setúbal, para quem não sabe, era um dos donos do Itaú. Eles fazem reuniões para discutir o futuro do Brasil, existe isso. E o Olavo Setúbal estava nessa reunião e falaram, e aí você, Olavo, não dá, cara, o Ciro Gomes a gente não vai conseguir segurar, o cara é muito doido, aquele cara. Eu vou de Lula. Já vi lá, já vi que eles estão querendo conversar, negociar, fazer um bem bolado, a gente vai de Lula. E a partir daí começaram a bater no Ciro, o Ciro veio de cabeça, falaram lá da mulher, que mulher comigo para esquentar minha cama, tal, não sei o que, fizeram tudo que tinha para derrubar, aí ele caiu e o Lula ganhou. Acenando que não iriam verificar os contratos do Fernando Henrique, não iriam fazer moratória da dívida, ia ficar tudo bem gostoso para quem já era, ia ficar tudo melhor para quem já era muito rico, e aconteceu, né? E aconteceu. Então, muitas pessoas perguntam por que naquele período pós-Lula o Brasil cresceu e a taxa de juros caiu e o real se valorizou. Porque o risco de chegar à presidência um cara que propunha uma revolução bolchevique deixou de existir porque o cara falou, é mentira, eu queria mesmo era ficar rico, que é o Lula. E quando cai o risco, né, o juro também pode cair, não tem tanto prêmio, não tem mais risco de uma revolução bolchevique no Brasil. Além disso, o Palocci fez um ajuste fiscal para valer. Mas o Ciro Gomes, eu acho que ele... Minha impressão do Ciro Gomes, quando ele é filho de rico, Ciro Gomes é filho de rico, filho de oligarca, neto de oligarca, bisneto de oligarca. Quando, como aquele do macaco, o macaco Renzo, né? Aquele macaco Rezos, aquele macaco prego, já viu? Tem o príncipe, isso é, o filho do macaco alfa, ele não aprende as habilidades de ser um pouco mais gentil, um pouco mais cordato, costurar aqui, fazer ali. Como é filho de rico, cara, sempre mandou e desmandou. O Ciro Gomes é muito duro no trato, né? Ele, o irmão dele, por isso que joga escavadeira em cima de policial, faz aquelas loucuras dele. Essa é a minha opinião. O Ciro Gomes, para mim, ele não... Ele é inteligente, mas é muito doido e, meu, não dá, cara. Não vai rolar, ele não vai ser o cara. Quais são os candidatos fortes para a próxima eleição? Vai ser Janja versus Michele? Vai ser quem? Não, a Janja não tem a menor chance. Eu não acho que a Janja tenha chance. A Janja, para mim, Quem é que tem chance do PT? Do PT? O Lula. O Lula. É o Lula. Mas não encare o Lula como alguém do... O PT não existe mais como partido. O PT é um instrumento. Meu, o Lula tem declaração dele. Eu liguei para o Butin. Butin é o dono do Santander na Espanha. E pedi para mandar embora gerente de banco que falou mal da Dilma. Manda ela embora e dá o bônus dela para mim. Tem isso gravado. Porra, é amigão do Butin. Ele ligou para o celular do dono do Santander, mandou a funcionária embora e pediu o bônus dela para ele. Porque eu entendo de Brasil, dá o dinheiro dela para mim. Cara, meu, ele é amigo dos banqueiros. Se você pegar JBS, tem agora aqui os fazendeiros americanos estão reclamando que está tendo uma concentração de frigoríficos aqui nos Estados Unidos puxado pela JBS. Falou, pô, isso aqui não é justo. 85% do mercado está na mão de 3 empresas. No Brasil, 85% está na mão de uma empresa. Né? JBS virou esse colosso debaixo do Lula. Tem um monte de empresas que conseguiram monopólio ou oligopólio no Brasil durante o governo do PT. Eles são amigos. Isso eu já vinha falando, eles são amigos do grande capital. Do grande capital, não no sentido mesmo da BNDES, isenção tributária, etc. E tal. Eu acho que o Lula, se ele não morrer, ele é um fortíssimo candidato com o apoio do Centrão, com o Alckmin de vice, porque o Lula, caindo fora, entre o Alckmin, cara, é o sonho de consumo pessoal do Centrão. O Alckmin é o Temer lá, é o Temer jovem, né, meu? Putz, vão nadar de braçada. Não existe mais um movimento. Todos eles hoje são multimilionários, do PT, cara. Que petista graúdo não vive como um multimilionário? O Lula estava com um chapéu Panamá, de novo, de $900. Isso não é nada comparado com os relógios, né? Não é nada, não. Relógios. Mas não é só ele. Jacques Wagner, da Bahia, é famoso por apreciar um Patek Philippe. Pois famoso. E se Lula não tiver saúde... Você sabia disso, que o Jacques Wagner gosta de relógio? Você sabia disso? Como? O Jacques Wagner,
gosta de relógio. Não sei, eu uso o Cássio. Então, você vê nesses pequenos detalhes, como é que uma pessoa que ganha um salário de 16 mil reais, ou de 20 ou de 30 mil reais, pode ter um relógio de 200 mil reais? Bons amigos. Ganhou de presente de algum amigo. Então, assim, eu acho que uma pessoa num alto cargo da República tem que ter total transparência do patrimônio dele e da família dele. Porque às vezes ele Não, põe um. o ideal é não haver reeleição e não haver remuneração para cargos eletivos. O cara tinha que ter, se o cara depende do dinheiro do Estado, se o cara recebe dinheiro do Estado, o ideal é que ele não tivesse direitos políticos e sociais. Agora, isso dependeria de uma nova Constituição. Para haver realmente uma separação de controle e propriedade, para não haver corrupção, o cara que recebe dinheiro do governo não deveria poder votar. O cara que vive do governo, em uma casa, quem é sustentado não manda, né?